Então, vamos falar sobre o governo nazi-sionista de Israel e sobre essa situação toda ali que envolve Palestina, Líbano, Irã, Síria, com Mansur Peixoto. Mansur Peixoto tornou-se uma referência para pensar a Palestina, para pensar o mal chamado Oriente Médio. Ele é um muçulmano e criador do canal História Islâmica, uma referência hoje aqui no Brasil. Mansur, muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui, né? Estar aqui no canal com o Jones, com o Mauro. Eu encontrei o Jones mês passado na Paulista, né, na manifestação ali sobre a Palestina. A gente encontrou rapidão, foi bem legal e estamos aqui, né? Que bom. Infelizmente unidos por essa tristeza toda, mas estamos aqui. Sim, olha, uma coisa importante, importantíssima que você deve fazer é inscrever-se no canal História Islâmica. O canal está crescendo bastante. A gente traz gente aqui de canais com muito menor expressão. A História Islâmica está crescendo muito. Olha aqui, ó, 53.300 pessoas inscritas, mais, tá? Então inscreva-se no canal. Tá? É @História Islâmica. É só você chegar no YouTube e digitar História Islâmica, vai entrar. Já são 361 vídeos. Tá? O documentário Israel Paralelo é o que projetou de maneira realmente muito forte o História Islâmica nas redes sociais, entre a esquerda e os democratas e as pessoas que têm algum sentido de humanidade no Brasil. Então, obrigado por ter vindo, viu, Mansur? É isso, Mauro. É sempre um prazer estar aqui. Vamos começar com você explicando para nós o que é esse ataque de Israel à Síria, quando se pensava que a Síria tinha entrado na órbita da aliança com os Estados Unidos e Israel. Tem uma história com os drusos aí. Explica para nós, por favor. Bem, parafraseando o antigo presidente dos Estados, né, do Estado da República Árabe do Egito, né, ali, o senhor Hosni Mubarak, se os Estados Unidos é o seu cobertor, significa que você vai passar frio, né? E o Hosni Mubarak, ele era uma pessoa que sabia muito bem disso. Então, assim, sempre que vocês colocam as alianças do Oriente Médio, vocês precisam entender que elas são cambiantes, elas são colocadas por poderes que são extremamente conflitantes. Então, quando da queda do Bashar al-Assad na Síria, eu fiz uma postagem mostrando a biografia do novo presidente da Síria, né, o Ahmed al-Shara, ou Ahmed al-Julani, ou como aqui no Brasil eu já começo a chamar eles nos nossos grupos de comentários sobre o Oriente Médio, Juliano, para facilitar para as pessoas, né? O Ahmed al-Julani, ele tem uma história, né, com os Estados Unidos extremamente complicada. Porque qual é a história dele, né? Ele era um sírio nativo de Damasco, uma pessoa totalmente secular, né? Um estudante ali da área de saúde, né? Que ele queria se casar com uma moça de origem alauíta, né? Uma moça de uma corrente xiita, né? Uma família xiita, que digamos assim, que era, digamos, os governantes da Síria, né? Era a minoria religiosa que governava a Síria nas últimas décadas, mas ele, por ser de família sunita, foi rejeitado, né? Ele, digamos assim, tomou um toco do pai da família da moça, que não queria que ela se casasse com ele. Ele se desiludiu, e aí, como todo homem para recuperar, o que é que ele foi? Ele foi se juntar com a Al-Qaeda no Iraque, né? Na época, os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque, né? E ele foi se juntar com a rede Al-Qaeda no Iraque no combate às forças americanas, né, na época da invasão do Iraque. Então você sabe ali que você tem uma série de grupos insurgentes que vão se montar, né? Sejam eles sunitas, xiitas, para combater a invasão americana do Iraque, que foi um genocídio terrível, mais de 1 milhão de iraquianos morreram, fora, né, os milhares de iraquianos que haviam morrido na década seguinte, tanto em decorrência da Guerra do Golfo, quanto da política de sanções, né? Então, o Ahmed al-Shara, ele vai ser capturado pelos Estados Unidos, vai ser preso naqueles criadouros do que seria o futuro Estado Islâmico, que são as prisões de Abu Ghraib, que a gente tem vídeo no História Islâmica explicando o que é que seria, como é que essas prisões criaram,
os grupos terroristas da próxima década do Oriente Médio, o próprio Daesh, o próprio Jabhat al-Nusra, que foram, digamos assim, esses incubadouros, né, desses grupos que foram as prisões americanas. Porque o que é que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos simplesmente dissolveu todos os exércitos seculares do Iraque, todos do Partido Baath. A gente está falando, gente, de árabes seculares que não dão a mínima para a guerra religiosa, as elites que estavam se formando desde o início do século XX ali na região, e do nada os Estados Unidos simplesmente fazem o que fazem de melhor, derrubar, né, as lideranças seculares do Oriente Médio e apoiar, digamos, os extremistas religiosos que eles dizem que estão combatendo, né? Sempre que surge uma liderança do Oriente Médio que quer fazer divisão entre religião e Estado, que quer fazer qualquer coisa nesse sentido, os Estados Unidos derruba, coloca, digamos assim, os que alegam ser extremistas no poder e vão lá e derrubam mais uma vez, e usam aquilo ali de justificativa para, digamos, destruir aqueles países. Então o Ahmed al-Sharaa, ele fica preso ali no Iraque, é solto por volta de 2009 e é enviado de volta com a anuência dos Estados Unidos para a Síria, o seu país natal. O que é interessante é que ele não vai ser capturado, ele vai continuar ali atuando na Síria até o início da Guerra Civil, e quando você tem o início da Guerra Civil, ele vai se juntar aos grupos, né, digamos, de oposição ao Bashar al-Assad. Primeiro o Exército Livre da Síria, depois ele vai se juntar, né, ao próprio Daesh, ao próprio ISIS, né, ao próprio Estado Islâmico ali na Síria. Depois vai brigar com o Estado Islâmico, vai fundar o seu próprio grupo e vai criar o HTS, né, o grupo, digamos assim, o seu último grupo, né, de paramilitares ali, enfim. Você tem nomes diferentes dependendo de qual ator político está se referindo. Para alguns são paramilitares, para os Estados Unidos até ano passado ele era terrorista, né, tinha uma recompensa de $10 mil pela cabeça dele, se eu não me engano era 10 milhões, ou era 10 mil, era 10 milhões, perdão. Então, assim, você tinha ali uma série de sanções que eram aplicadas contra ele, era procurado pelos Estados Unidos, e da noite para o dia os Estados Unidos reabilita. Vai sair um texto no História Islâmica em breve, mostrando Opa! como essa questão de terrorista ou não terrorista é como se fosse a nova investidura papal do século XXI. Né? Da mesma forma que na Idade Média você tinha padres e papas que declaravam governos como cristãos ou não cristãos, dependendo de acordo com a política do Vaticano, hoje em dia isso acontece no século XXI, né? E essas lideranças elas são terroristas ou não terroristas de acordo com a conveniência. Bin Laden, de acordo com o jornal The Independent, antes de fazer o ataque dos 11 de setembro, ele era um guerreiro da paz antissoviético. Isso não são minhas palavras, é a manchete. Guerreiro da paz antissoviético. Era assim que Bin Laden era chamado. Quando ele se volta ali no contexto da Guerra do Golfo contra os Estados Unidos, aí ele assim, ele virou o anticristo. Tinha documentários que mostravam ele como o próprio anticristo, né? Não é que ele era terrorista, ele era a encarnação da besta. Então a gente tem aí todos esses desenvolvimentos. Então o Ahmed al-Sharaa, ele vai assumir o governo sírio com a derrubada de Bashar. É preciso dizer que Bashar foi abandonado, né, pelos seus aliados. Tanto o Irã não fez nada de relevante para intervir a seu favor, e a Rússia também. É preciso dizer, pessoal, também que assim há uma romantização de Bashar al-Assad, mas Bashar al-Assad ele foi um governante muito incompetente com relação a como ele controlava a Síria. Não só brutal com relação a qualquer tipo de oposição, tá? Não adianta dizer que, não, ele era um líder amado pelo seu povo. Pelo contrário, né, o Bashar não sabia conversar com qualquer tipo de oposição e era um líder que governava um estado que vivia basicamente de salários atrasados e Opa! propina. Então você não tem como, digamos, manter um país por tanto tempo dessa forma, né? Então ele acabou caindo. A Turquia, os Estados Unidos e Israel também, digamos ali, auxiliaram na sua queda, né? Ele vai cair, né? E o governo do HTS vai assumir. Vai ser feita uma tentativa de última instância dos países do Golfo de tentar reabilitar Bashar, tá? Ainda foi tentado pelos países árabes do Golfo trazer o Bashar de volta para a Liga Árabe, remover ali os bloqueios que haviam, né, colocados, mas a decisão veio de cima e ele acabou caindo, né? Então, o governo do Julani, ele vai, digamos, se estabelecer na Síria. Não adianta dizer que muitos sírios não se viram representados, apesar de todo o histórico dele. Vocês têm que entender que é o seguinte: a Síria foi um país por muito tempo onde uma minoria religiosa governou a maioria. Isso é um fato, você não pode discordar dos fatos. E aí você pode avaliar, digamos, os benefícios ou malefícios disso. O governo de Bashar era um governo muito mais secular, era um governo muito mais voltado a uma Síria, digamos assim, francófila, a uma Síria muito mais europeia, um nacionalismo árabe voltado para o Ocidente em linhas gerais, que conversava com todas as minorias ali, cristãos
drusos, né, alguns segmentos da população sunita, dos alauítas, mas que por muito tempo marginalizou grande parte da população que não se via representada naquele governo. Não adianta. Se vocês quiserem um livro ótimo para entender essa política das minorias ali no Oriente Médio, porque a palavra minoria no Oriente Médio não significa minoria, né, como a gente entende aqui no Brasil, por exemplo. Às vezes, no Oriente Médio, minorias são extremamente poderosas, extremamente brutais, extremamente cruéis e governam populações que não as aceitam. Podem ser minorias econômicas, como famílias reais, podem ser minorias, digamos, de famílias tribais que foram empossadas pelo Oriente, pelo Ocidente, como famílias reais, e podem ser seitas religiosas ali que tomam conta do poder e aí vão ter ali seus erros e seus acertos na condução das coisas. Então, assim, quando o Ahmed Ashara ele Não, você ia assume a falar Síria, do livro. Você ia, o esse livro. livro aqui, ó, é uma história secular do Oriente Médio, né? Que vocês podem comprar aí muito fácil, de um historiador francês muito bom. Não é um historiador assim que eu falo, nossa, ele escreveu uma Bíblia, tudo que ele fala no livro eu concordo, não é isso. Mas ele escreveu esse livro aqui muito bom, que é uma história secular do Oriente Médio, e ele também escreveu um livro sobre a história do Oriente Médio em formato HQ, que eu amei, né? O livro que ele escreveu, que é o Jean-Pierre Filhoux, que é esse livro aqui que só lançaram a primeira edição em português, que é Os Melhores Inimigos, que ele mostra a guerra dos Estados Unidos contra os países muçulmanos desde a época da Guerra da Berbéria. E é um livro ótimo, que ele começa fazendo uma analogia com a epopeia de Gilgamesh, né, sobre Que quando o legal. Gilgamesh vai libertar, né, o mal de Gumbaba, né, que era o grande demônio sobre o mundo. E é muito, muito bom esse livro. Pena que em português só saiu a primeira edição, tá? Mas ele me deu muita ideia para fazer conteúdo para História Islâmica. E aí vocês podem encontrar em espanhol as edições seguintes, tá? Que ele vai até o Oriente Médio de Saddam Hussein, mas ele começa com os Estados Unidos no norte da África. Por isso que aqui vocês têm a figura de um pirata da Berbéria, né? Então é muito bom esse livro aqui. Ambos Legal. do Jean-Pierre Filhoux. Tem outros livros dele sobre Gaza, enfim, que eu comprei mais em inglês. Então, assim, o Ahmed Ashara, ele vai assumir uma Síria muito fragmentada, com muitos ódios, tá? Pessoas intercomunais, porque assim, tal como aconteceu com o Líbano, tinha muito sangue derramado entre todas as comunidades. Os grupos paramilitares e grupos terroristas de matriz sunita, entre aspas, né? Porque aí a gente está falando de wahhabismo, que é um movimento do sunismo tardio, havia perpetrado muitas atrocidades contra comunidades alauítas, contra comunidades cristãs e contra comunidades xiitas, e essas comunidades, por serem, digamos assim, patrocinadas pelo governo de Bashar al-Assad, também tinham perpetrado, em número até infinitamente maior, por causa de estarem aparelhados do Estado, muito sangue, muito genocídio, muito massacre contra a população sunita. Então, assim, o Ahmed Ashara, ele vai assumir uma Síria, que é uma Síria basicamente de impasse mexicano. Todo mundo com a arma apontada para todo mundo, né, conhecido como uma guerra civil. Então, obviamente que desde o dia 1 no qual ele vai assumir o governo da Síria, vão se desenvolver diversos conflitos minúsculos, né, mas com a morte de várias pessoas entre as forças do novo governo e cristãos, né, onde vários cristãos morreram. Você vai ter ali a briga com os drusos, porque os drusos, eles são, digamos assim, apoiados como uma minoria protegida por Israel. Porque Israel utiliza a mesma estratégia dos poderes coloniais do século XIX ali no Oriente Médio. Por exemplo, como é que a França, a Rússia e a Inglaterra interferiram tanto no Império Otomano no início do século XX e no século XIX? A Inglaterra se colocava como protetora das minorias cristãs, né? A França das minorias católicas, a Rússia das minorias ortodoxas, e aí qualquer coisa que acontecia com essas minorias, não importa o que, era utilizado para invadir o Império Otomano, para destruir, né, ali as capacidades econômicas do Estado, e para fazer qualquer coisa, e digamos assim, essas minorias passaram a atuar dentro daquela região como quinta coluna mesmo, entendeu? Tanto pelos seus interesses, que não eram vistos, né, no governo ali, muitas vezes você tinha uma pressão tangível contra esses grupos, né? Mas também você tinha aquilo ali como o maior interesse, que era os das potências. Então Israel se utiliza dos drusos, mas é preciso dizer que os drusos não são um bloco que todos apoiam Israel dentro da Síria, como Israel utiliza os drusos dentro da própria Palestina. E o que são os drusos? Os drusos, Isso. eles hoje são colocados, e eu botei até um carrossel ontem no nosso Facebook, no Instagram e no nosso YouTube, para explicar para vocês o que são os drusos.
Os drusos hoje eles são colocados como um grupo étnico-religioso, mas os drusos são árabes. São árabes de uma religião pós-islâmica, surgida no século XI, né, com seus grandes espiritualismos, porque as pessoas só acham que dentro do Oriente Médio existem muçulmanos, cristãos e judeus. Não, no Oriente Médio tem várias religiões. No Oriente Médio tem dezenas de religiões. Obviamente que a maior vai ser o islamismo sunita, mas você vai ter ali o irrishismo, ali-ilahismo, você vai ter o yazidismo, você vai ter o druzismo, que são religiões que vão surgir do sincretismo entre as religiões de matrizes maior. Você vai ter religiões da época da Idade do Bronze, como os mandeus, como os sabeus, que continuam fazendo cultos desde antes do cristianismo surgir. Cultos adorando deuses e divindades que são de antes da era cristã e que continuam no Oriente Médio contemporâneo. Para quem quiser estudar esse tema, tem esse livro aqui, ó, chamado Herdeiros, né, de Reinos Perdidos, as minorias do Oriente Médio, né? Não vai ter esse livro em português, né? Você só vai encontrar eles em inglês, que é o Heirs of Forgotten Kingdoms, e esse livro aqui ele vai mostrar para vocês a história dessas minorias no Oriente Médio, tanto como elas se formaram e no Oriente Médio contemporâneo. Então esses grupos eles vão ter que criar certas cascas militares para se proteger, e os drusos, tanto em Israel quanto na Síria e no Líbano, isso é muito importante colocar, eles participam de grupos de poder diferentes. Então, por exemplo, os drusos dentro de Israel 80% da população drusa, da comunidade drusa, se alista, né? Você tem ali aquele 80% dos drusos que vão para o exército israelense. Então, muitas atrocidades que vocês veem cometidas em Gaza, muitas das coisas são perpetradas por indivíduos da minoria drusa. Não significa que porque eles são minorias, eles são ali no contexto de Israel oprimidos por uma força maior. Não, eles participam ativamente do genocídio de Gaza. O que muda quando a gente vai para a Síria? Que você tem drusos que eram aliados antes do presidente Bashar al-Assad e também inimigos do Bashar al-Assad, porque tem grupos drusos diferentes, né, dessa religiosidade drusa. E quando o Ahmed Eshara ele assume o poder e esses drusos são considerados basicamente pelo novo governo como incrédulos, hereges, né, eles passam a ter suas lideranças religiosas e políticas perseguidas. Então, com quem que eles vão se aliar? Com Israel. Antes eles eram inimigos de Israel, né, aliados do Bashar, mas aí depois eles vão agora pedir ajuda israelense para que invada e ataque a Síria. Então, esses 200 bombardeios que a Síria sofreu nas últimas 24 horas, terríveis, por parte de Israel, veio com um pedido de ajuda drusa. O que não se traduz também necessariamente a todos os drusos do Líbano. Para as pessoas que não sabem, os drusos do Líbano eles eram comunistas. Eles eram, né, como a liderança ali de Jumblat, né, eles eram drusos alinhados à esquerda. E você tinha uma tradição Isso. que o pessoal chama de protocomunismo druso, né, que quem quiser depois estudar, eu recomendo que estude, né, que vai ali atuar muito na Guerra Civil do Líbano. Então você tem esse cenário que a gente, digamos assim, a gente costuma dizer, é briga por religião. Não, gente, não é briga por religião. Essas pessoas não estão brigando para dizer qual Deus é certo ou qual interpretação, sei lá, do Alcorão, da Torá ou da Bíblia é certa. Não. Você tem a instrumentalização de minorias que estão dentro do contexto e a primeira aliança dessas minorias é uma aliança religiosa e etno-religiosa. Então, o que vai acontecer é isso. Então, assim, Israel vai se utilizar dos drusos agora, mas não anteriormente, mas agora, como quinta coluna. Isso já fazia parte do plano israelense de criar um Estado druso dentro da Síria desde o século passado, tá, gente? Estudem o que foi o plano Inon. Tem uma reportagem completa no nosso canal do YouTube do História Islâmica para vocês estudarem o que foi o plano Inon. E aí vocês vão aprender em detalhes. Isso não é por causa do Bashar al-Assad, não é por causa do Ahmed al-Shara. Israel já planejava criar um Estado druso na Síria há muitas décadas, e um Estado alauíta. Por quê? Qual é a estratégia dos grandes poderes? Dividir para conquistar, né? Drusos, alauítas, muçulmanos sunitas e xiitas viveram no Oriente Médio por um período de muito mais concórdia e muito mais anos de paz do que de guerra, gente. Isso é um fato histórico. Onde é que está a guerra total no Oriente Médio, na Palestina, drusos, cristãos maronitas brigando em 1700, gente? A Europa não para de ter guerras totais desde antes da queda do Império Romano. O Oriente Médio não tem essa mesma história, tá, pessoal? Não tem, isso é um fato objetivo. O Oriente Médio vai passar, né, o que Peter Frankopan escreveu um livro muito bom chamado Coração do Mundo, por assim, um século de sangue, 500 a 300 anos de paz. É sempre assim que o Oriente Médio organiza a sua política. Então você tem essa como é que se diz, essa configuração. Então, os drusos, eles vão ter essas lideranças que agora estão chamando Israel para dentro da Síria, tá?
para defender seus próprios interesses, não são apoiados por todos os drusos, mas eu sempre gosto de enfatizar isso, porque essa palavra minoria religiosa, grupo esotérico, ativa certos gatilhos na cabeça do brasileiro, que começa a ver certos grupos como se fossem a minoria do candomblé ou da Umbanda aqui no Brasil, em questão de representatividade política ou histórico de perseguição. Não, você tem uma rede muito mais complexa, né? E, infelizmente, às vezes, quando esses grupos eles assumem o poder ou são dados a eles poder, eles se comportam de uma forma extremamente repressora, né? O que a gente vê Israel fazer com os palestinos tem muita participação drusa, mas não anula que os drusos também são perseguidos na Síria nesse novo contexto pós-Bashar al-Assad. Os drusos, então, aliados a Israel, ou a maioria drusa, ou um segmento relevante dos drusos aliados a Israel na Síria e em Israel barra Palestina. No Líbano, os drusos ainda continuam à esquerda, ou seja, continuam aliados aos palestinos ou não? Também Bem, Fala. o rei-day do comunismo, né, e das alianças de esquerda, tanto passou muito no Ocidente, como também passou no Oriente Médio, tá? Eu me lembro quando eu estudava em Alexandria, no Egito, eu passei, né, por uma viela de venda de livros, e eu achei um livro muito interessante chamado Shishivara. Quem que não sabe o que é Shishivara é um nome de Che Guevara, né, ali em árabe, né? Então eu achei um livro sobre a biografia de Che Guevara vendendo na calçada ali em Alexandria, no Egito, e vários livros sobre comunismo. Então não podemos dizer que o comunismo e as lideranças de esquerda marxista dentro da comunidade drusa ali no Líbano estão tão efervescentes como na época da Guerra Civil, mas você tem ali certas tendências, né, a isso, e pode ser que essas guerrilhas voltem, né, a se formar, né, ali no Líbano. Mas o que me falaram hoje de manhã, o que eu achei interessante, o que é mais provável acontecer, é porque, assim, Israel congelou o Hezbollah no sul do Líbano com a ascensão do Ahmed al-Shara, né, Uhum. na Síria. O Hezbollah ele perdeu o seu contato com o Irã e com o Iraque para a entrega de armas para o Hezbollah. O que Israel, tentando derrubar agora o Ahmed al-Shara, que eles lutaram para colocar no poder também, né, vai acabar fazendo com que inimigos assim viscerais que se mataram na última década, que é o HTS e o Hezbollah, se aliem contra Israel. Aí Israel, desculpa, mas está ferrada. Porque Uhum. aí o Irã vai poder voltar a enviar armas para o Hezbollah como fazia. Israel não conseguiu acabar com o fronte do Hamas até hoje. O Hamas continua dando perdas pesadíssimas a Israel. Tá? Uma coisa é o genocídio dos civis palestinos, outra coisa é a luta de Israel em Gaza contra o Hamas. A luta contra o Hamas, Israel está perdendo. Israel só está ganhando a luta contra bebês e mulheres e crianças. É só isso que Israel está Uhum. ganhando, que é matar civis indiscriminadamente, civis desarmados. Mas se Israel não conseguiu resolver até hoje, Israel está perdendo soldados todo santo dia. Eu acompanho, tá? É soldado que se suicida, é soldado que morre. Tipo assim, na última emboscada que o Hamas fez, foram 30 soldados israelenses num dia só. Gente, é uma guerrilha de gente que passa fome em túnel derrotando uma das maiores potências bélicas do mundo atual. Isso não é pouca coisa, entendeu? É os novos Vietcongs. Não tem como você definir de outra forma. E o Hamas consegue resistir a uma potência nuclear por 2 anos seguidos, quase. A gente está indo para o segundo ano da invasão de Gaza e Israel não consegue derrotar o Hamas. Israel não fechou ali o fronte com o Hamas. Não fechou, vai reabrir o fronte com o Hezbollah. E o Irã está só esperando Israel pisar na casca de banana. Então, assim, Israel está tentando fazer as guerras eternas, mas Israel está brincando com fogo. Uma hora, a capacidade de colocar árabes contra árabes, interesses, digamos assim, é, é, divergentes, e fazer o povo se matar, enquanto Israel recolhe, digamos, os louros da matança, isso aí vai acabar. Isso aí vai acabar e pode acabar da noite para o dia, que nem o governo de Bashar al-Assad acabou da noite para o dia. E aí eu quero ver como é que Israel vai sobreviver a isso. Porque Israel não está aguentando nem o Hamas. Como é que o Israel vai aguentar o Hamas, né, o Irã, o Hezbollah e uma Síria inimiga de Israel agora? O Donald Uhum. Trump vai fazer o quê? Ele vai mandar o exército americano em peso para a região? Entendeu? Pessoal, não existe solução simples. Benjamin Netanyahu é o Hitler do Oriente Médio. Ele vai ficar em total wars, ele vai ficar em guerras contínuas, entendeu? Ele não vai parar até ele conseguir expandir
para o projeto da Grande Israel. Ele agora vai. O projeto de Netanyahu agora é criar um Estado druso, um Estado satélite dentro da Síria. A Síria não tem mais governo. Você tem o Ahmed al-Sharaa que não consegue se manter, né? Mas uma das coisas que eu vi, uma cena que eu vi que me deixou assim muito, né, boquiaberto, foi em Hama, na Síria, essa semana, que foi uma cidade que sofreu um massacre muito grande por parte, né, do governo da família Assad nos anos 80. E uma das coisas que eu vi em Hama foi multidões na rua de sírios que teriam todo o direito, assim, de. Porque passaram pelo que passaram, né, na última década, de não querer mais conflito, indo em massa para a rua, conclamando uma luta generalizada de jihad, essa palavra é muito forte ali no Oriente Médio, tá? Contra Israel. Então, se a população levantina de Líbano, Uhum. Palestina e Síria se junta contra Israel, pessoal, acabou. 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 Entendeu? Israel vai fazer o quê? Jogar bomba nuclear e a nuvem nuclear chegar lá em Tel Aviv e deixar um monte de israelenses com câncer em 24 horas? Entendeu? O que é que eles vão fazer? Entendeu? É isso. Israel está unindo atores que foram inimigos criados pelo colonialismo europeu e pela própria Israel de décadas. Mas quem quiser entender mais sobre isso, tem uma reportagem no nosso canal chamada Plano Inon. Ou seja, você vê a possibilidade de algo que é um sonho, que Sim, a é União do Levante. uma unidade árabe, e não É, apenas árabe, né? Árabe persa, com os iranianos, isso, isso. árabe parte dos drusos, os drusos consideram-se árabes, né? Unidade Exato. Eles são é, árabes. Eles são árabes. são Eles árabes. são árabes. Contra Israel. Porque essa é uma coisa que Israel, com a qual Israel conta o tempo todo, né? É a divisão do mundo árabe, né? Exatamente. Porque o clichê do dividir para conquistar é muito, 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 muito forte, né? No caso de Israel. Então, Israel sempre precisou dividir palestinos seculares e religiosos, comunistas e de direita, grupos que são antagônicos. Por exemplo, como é que Israel atuou na Guerra Civil do Líbano? Ela pegou um grupo fascista, né? Do Gemael, que eram as falanges libanesas, é um grupo fascista, mas eu não estou falando de fascista naquele termo assim esvaziado de fascismo, não. Eles eram fascistas mesmo, né? O fundador deles foi para a Itália de Mussolini para treinar, assim como, né, o pai do sionismo revisionista, que é o sionismo no poder hoje em Israel, foi para a Itália de Uhum. Mussolini, né, o Ziv Jabotinsky, para treinar, né, e criar o fascismo judaico. Né? Isso é história, gente. É fascismo mesmo, fascismo italiano mussolínico. Né? Então Israel se aliou com os fascistas libaneses para a matança da população palestina e libanesa xiita e dos drusos de esquerda. Então você vai ter Israel fazendo isso o tempo inteiro. Eu vou pegar um grupo daquele país ali que tem uma insatisfação com a organização social e ao invés de deixar organicamente a mudança de poder surgir com, digamos assim, eleições, não. Eu vou fomentar a guerra civil mesmo, eu vou botar um grupo contra o outro. Pessoal, Israel na guerra civil do Líbano tinha estratégias que era, por exemplo, assim, mandar um jumento para um determinado bairro, um jumento, um animal mesmo, carregado de bombas, explodir, e aí colocava a culpa daquele atentado num outro grupo para iniciar conflitos sempre que os conflitos paravam. Isso é uma estratégia israelense, né? Fazer atentados de falsa bandeira. Israel fez isso contra os próprios judeus dos países árabes, né? Quem lê os livros do Avi Shlaim, que tem livros dele em português, tá? Quem quiser comprar aí depois, tem um livro muito bom dele que não é especificamente sobre esse assunto. Eu não sei se ele está aqui, é fácil de pegar, mas enfim, se chama Muralha de Ferro. Mas o Avi Shlaim, ele cunha um termo que se chama sionismo cruel. O que é o sionismo cruel? Israel vai fazer vários atentados de falsa bandeira nos países árabes para colocar a população árabe contra a população árabe judaica desses países para forçar a migração desses judeus árabes para Israel. Então, criar o caos e fazer atentado de falsa bandeira, Israel sempre fez. Israel, na época da crise de Suez, atacou o famoso navio americano USS Liberty, entendeu? Para botar a culpa no Egito e fazer os Estados Unidos atacar o Egito. Ainda bem que os Estados Unidos não atacou. Né? Mas Israel fez o atentado no famoso USS Liberty. Pesquisem aí, tá? O que foi esse atentado. Então, assim, sempre a estratégia deles é dividir para conquistar ou pegar povos que são divididos, mas que não necessariamente aquela divisão deles precisaria terminar em guerra civil. Porque, gente, vamos ser sinceros.
Por que palestinos de direita e de esquerda precisam se matar? Por quê? Por que drusos e cristãos maronitas precisam se matar? Não necessariamente, entendeu? Não necessariamente. Esses povos conviveram por muito mais tempo em paz do que em guerra, isso é um fato. Mansur, muitos elogios à sua presença aqui. Gente que não te conhecia está chocada com a sua sapiência e É isso. influência. Fantástico, muito legal. Deixa eu colocar algumas questões, ler alguns chats e superchats. Ainda sobre o tema anterior, a Maria Sá Xavier, às 8h34, aprovar o PL da devastação na calada da noite. Sim, verdade, foi o principal tema nosso na primeira parte do programa. A Elizabeth diz, obrigada, Farol Brasil, por trazer informações fundamentais com o Mansur Peixoto. O Alemanha Fora da Rota, cobrindo, falando sobre essa questão da devastação, do PL da devastação, cobrem o seu senador, eu voto dele. Virgínia Paula Pessoa Pereira, cheguei atrasada, bom dia e Palestina livre. Aí a gente tem alguns pedidos para você. Mansur, o Rômulus 111. Mansur, fala um pouco para a gente sobre as organizações socialistas que atuaram na Palestina há muito tempo atrás, em especial a Frente Revolucionária. Não, gente, não é que elas atuam até hoje. A Uhum. FPLP é totalmente aliada do Hamas hoje no conflito contra Israel, tá? Você tem militantes revolucionários de esquerda lutando ao lado do Hamas ali dentro da faixa de Gaza. É porque as pessoas têm que entender o seguinte: o Hamas é um grupo político, é um partido político que engloba diversos outros atores ali, não só muçulmanos religiosos. Você tem pessoas seculares. E a FPLP, né, a Frente para a Libertação ali da Palestina revolucionária, de esquerda, marxista-leninista, ela continua lutando. Ela está lutando. Ela está lutando dentro do contexto da faixa de Gaza. Ela está lutando ali na Cisjordânia, entendeu? Essas pessoas estão pegando em armas contra Israel. Então, assim, não é que ela lutou no passado, mas as pessoas precisam entender o quê? Os primeiros movimentos de resistência palestina que vão acontecer ali na região, eles vão ser direcionados contra os britânicos, né, que eram os primeiros colonizadores ali. Qual é a natureza desses movimentos? Quem quiser assistir o nosso documentário Israel Paralelo, a gente tem um episódio, né, um capítulo dentro do documentário só sobre isso. Qual é a natureza desses movimentos? Eles são cristãos islâmicos nacionalistas árabes, tá, gente? Cristãos islâmicos nacionalistas árabes. A bandeira desses movimentos da revolta árabe contra o Império Britânico era o quê? A lua crescente atravessada pela cruz, dentro da bandeira da Palestina, porque era a união de palestinos, cristãos e muçulmanos, que tinham populações de milhares expressivíssimas ali. Né? Belém, por exemplo, é uma cidade majoritariamente cristã, né? Onde Jesus nasceu ali. E eles se uniram contra o Império Britânico. Depois você vai ter o surgimento da resistência islâmica mais pronunciada na figura do Sheikh Izzeddin Qassam. Né? Hoje em dia você tem uma brigada chamada Brigada Izzeddin Qassam ou Brigada Al-Qassam ali dentro da Palestina. Isso é em homenagem a esse imã. Esse imã era um místico sufi da ordem Qadiriya, que ele viajava pelas vilas palestinas com autorização britânica para fazer casamentos e oficiar formas como é que se diz, digamos, ritos fúnebres, serviços religiosos. Só que o Izzeddin, ele se aproveitava para organizar levantes. Ele pegava o passe britânico que ele tinha e se aproveitava para organizar levantes. Então, o Izzeddin, ele vai criar os grandes levantes que vão surgir após esse período contra a Inglaterra. Porque você tinha inicialmente o Mufti de Jerusalém, o Haj Amin al-Hussein, que foi se aliar com a Alemanha nazista posteriormente, né? Que ele era apoiado pelos britânicos, mas depois, para tentar a libertação da Palestina, ele vai pedir ajuda da Alemanha, que nem os sionistas estavam fazendo, tá? Mesma coisa que os sionistas fizeram antes dele, inclusive, que foi conversar com a Alemanha para pedir ajuda lá para libertar a Palestina dos britânicos, para eles tentarem criar Israel com apoio nazista. E aí, essa é a segunda fase da liderança. Essa liderança islâmica e cristã nacionalista árabe, ela vai ser assassinada pelos britânicos. Por quê? E quando você tem a criação do Estado de Israel, quem vai intervir são os países da vizinhança nacionalistas árabes. Porque os palestinos estavam basicamente sem liderança política. Eles estavam dispersos, mortos, expulsos, né?
Basta você ver ali a história da família do Mohammed Jihad, que é o policial palestino do Rio Grande do Sul, que fez uma entrevista com a gente na semana passada, para mostrar como foi a história da família dele. Os tios dele, que eram crianças, morreram de frio, fugindo, né, dos vilarejos, basicamente isso. Então os palestinos não tinham condições de se levantar. E aí o que acontece? Os palestinos refugiados, tanto no Egito, quanto no Líbano, quanto na Síria, eles vão iniciar levantes que vão começar a ser marxistas, leninistas, revolucionários de esquerda. Quem vai encabeçar essa liderança nova secular de esquerda? Yasser Arafat, que vai ser um desses palestinos banidos para o Egito. Então, não é de se estranhar que boa parte dessas forças palestinas vão sair de família de refugiados estrangeiros. Isso vai acontecer na intelectualidade, com a figura de Eduard Said, que é filho de um pastor, né, protestante palestino, e ele escreveu o famoso livro Orientalismo, que você pode ler em português e achar em vários lugares aí para vender, ou A Questão Palestina, para quem quiser entender muito. O livro do Eduard Said é maravilhoso. Eduard Said, assim, é um cara que eu quero fazer um documentário só sobre a vida dele. Ele é um cara incrível. E ele era um cristão, né? Ele era um cristão protestante palestino. Muitas pessoas não sabem disso. E aí você tem a figura do Yasser Arafat, que vai ser uma figura de esquerda, e você vai ter a figura do Sheikh Ahmed Yassin, que também vai ser dessa mesma geração, mas o Ahmed Yassin, ele era afiliado à Irmandade Muçulmana. E ele vai ser um dos fundadores do Hamas, só que antes de ser fundador do Hamas e de encabeçar a liderança armada, o Ahmed Yassin, ele era partidário do quietismo político, que era basicamente tentar fazer a mudança social através de uma reforma espiritual nos palestinos. Só que assim, por muito tempo, as lideranças de esquerda palestina, elas vão pegar em armas, elas vão ser, digamos assim, a principal força de combate a Israel, encabeçadas por Yasser Arafat, mas não só por ele. Você vai ter o Ghassan Kanafani, você vai ter a Leila Khaled, você vai ter inúmeros homens e mulheres palestinos de esquerda que vão encabeçar a luta contra Israel, marxistas-leninistas. Porém, esses grupos vão ser cada vez mais legitimados pelo Ocidente como lideranças políticas, e eles vão para a mesa da ONU. Só que os acordos que eles vão fechar com Israel nunca vai cumprir. Isso vai começar a causar uma desilusão muito grande em relação a essa liderança de esquerda palestina. E os palestinos, pessoal, eles eram muito seculares no início do século XX. O pessoal sempre vê o Oriente Médio como uma terra de religião, mas os palestinos eram muito seculares. A maioria dos palestinos que eu conheço pessoalmente mal são religiosos. São pessoas, inclusive, de religiosidade fluida. Pessoal assim, meio sincretista, né? Então, isso é uma herança desse período, né? Obviamente que hoje os palestinos são bem mais religiosos, nesse tempo que a gente está falando agora, né? Mas no século XX, as grandes lideranças elas eram seculares, e inclusive os símbolos que eram colocados pelo movimento de Arafat, né? Além de ter uma cruz e um crescente, tinha uma menorá, que era aquela famosa vela judaica. Então, Arafat ele vai ter um ministro que é judeu, que é o Hirsch, o Rabino Hirsch do Naturei Karta. Ele vai ser ministro de Arafat. Arafat queria criar uma sociedade que era pan-árabe, judaica, islâmica, cristã, onde todos tivessem direitos a voto, onde sempre fosse a política do homem e uma mulher um voto. Era isso que o Yasser Arafat queria para uma Palestina. Que não houvesse supremacismo de raça ou povo ou etnia nenhuma, a não ser uma identidade palestina, né? Como outros nacionalismos árabes também criaram ali na região. Não adianta dizer que a Síria ou o Iraque não eram assim. O Iraque de Saddam Hussein, e aqui eu entendo todos os crimes que Saddam Hussein vai cometer durante o seu governo, tá? Não estou dizendo os crimes que os Estados Unidos acusam ele de cometer, mas a questão contra os curdos, por exemplo, que a gente não pode deixar de falar que Saddam, né, teve ali sua cota de atrocidades contra os curdos. Mas o Saddam Hussein ele era um governo que era secular árabe e o seu vice-presidente era um cristão caldeu, o Tariq Aziz, que era católico. E foi até o final do governo de Saddam. Por quê? O nacionalismo árabe ele vai ser um movimento cristão, originalmente cristão. Ele não era originalmente criado por muçulmanos, porque o movimento mais popular entre os muçulmanos no início do século XX era o pan-islamismo, a aliança entre todos os muçulmanos do mundo. Quem vai favorecer dentro desse contexto o nacionalismo árabe são as lideranças cristãs.
E aí você vai ter o surgimento do nacionalismo árabe, do baafismo, que você vai ter a participação de muitos cristãos árabes dentro da fomentação dessa nova ideologia. E essa ideologia é a que vai graçar como a superior no Oriente Médio. Então, Uhum. falar que Israel só existiu porque senão os judeus nunca teriam direitos ali na Palestina é ignorar a história que a gente está criando no Oriente Médio secular no início do século XX. Uhum. Entendeu? Secularíssimo. Assim, não era no Oriente Médio que você tinha a separação entre religião e Estado, mas a perseguição da religião pelo Estado. Isso que as pessoas precisam entender, tá? Os Estados árabes nacionalistas que vão se formar, eles não eram só não religiosos, eles eram muitas vezes antirreligiosos. E aí o Ocidente vai trabalhar para a Uhum. derrubada de todos esses estados e para criar o caos, né? E basicamente isso. Mas, pode falar. Não, o que eu queria te perguntar é, neste contexto, hoje, você falou do Uhum, Arafat, portanto, da OLP, sim, Organização pela Libertação da é, Palestina, Al-Fatah, que era o partido sim, do Arafat, e aí nós vamos chegar na sim. Autoridade Nacional Palestina e no Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Qual é o papel que hoje o Mahmoud Abbas e o Al-Fatah e, portanto, a Autoridade Nacional Palestina exerce de fato? Hoje em dia, o governo da Autoridade Palestina é um governo desacreditado, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, né? As pessoas basicamente enxergam hoje em dia, eu falo pelos muitos palestinos que eu escuto, que são basicamente guardas, né, de Israel, são guardas assim a serviço do Estado de Israel, basicamente isso que é a crítica que é feita, né? E basicamente é um governo que se mantém, mas sem legitimidade, né? Sem legitimidade popular. Não conseguiu, digamos, atuar para sanar a crise na Cisjordânia. Gente, vocês têm que entender o seguinte: antes do 7 de outubro, Israel já tinha matado mais de 200 palestinos e tinha mais de 5 mil palestinos presos. Certo? Certo. Onde que foram mortos a maioria desses palestinos? Na Cisjordânia, governada pela Autoridade Palestina. 24 horas antes do Hamas atacar Israel no 7 de outubro, tinha um palestino assassinado, um adolescente palestino assassinado, na Cisjordânia. 24 horas antes. Israel passou o ano de 2023 assim, massacrando a população da Cisjordânia. Coisa que não se via há muitas décadas, ataques aéreos na Cisjordânia. A maior parte da violência foi dirigida onde a autoridade palestina governava. Então, hoje em dia, o que é que a população palestina vê, né? Ela vê a autoridade palestina como um grupo que não conseguiu, né, estar ali dentro, atender às demandas da população. Como é que a população da Cisjordânia hoje vive? Nos bantustões, pior do que a África do Sul do Apartheid. Não são palavras minhas, são palavras de Desmond Tutu, que viveu e lutou contra a África do Sul do Apartheid, e ele falou isso nos anos 90, né? Hoje em dia está infinitamente pior, né? Vivendo nos bantustões, à mercê dos pogroms diários. Veja, a Noite dos Cristais da Alemanha nazista é vivida diariamente pela população da Cisjordânia. Os colonos invadem bancos, invadem lojas, roubam o estoque, roubam o dinheiro que é em shekels, porque os palestinos não têm moeda própria. Então, assim, o dinheiro é o mesmo dinheiro que existe em Israel. Quebram os cofres das famílias palestinas, matam os rebanhos de gado, envenenam os poços das famílias palestinas e vão embora. A situação tá tão oba-oba que esses Sem colonos qualquer começaram. repressão, tanto de Não, Israel quanto da Autoridade Nacional Palestina, não, né? não tem. Eles perderam totalmente o poder, né? Israel armou os colonos até os dentes, de modo que semana passada começou a ter ataques de colonos contra o próprio exército de Israel, contra as próprias IDF. Então, assim, hoje em dia, os colonos estão com armas moderníssimas e virou fair game, virou assim, caçada humana na Cisjordânia. Ontem eu vi uma cena absurda: um beduíno palestino com seu rebanho de ovelha no meio de um campo, vem um helicóptero israelense, pousa no meio das ovelhas e mata as ovelhas todas. Virou assim, negócio de, ó, façam o que vocês quiserem, esse povo aí tem que sumir. Enquanto a gente tá matando em Gaza, tá tendo um genocídio na Cisjordânia também. No nosso documentário, uma ativista palestina da igreja grega cristã, Alice Kissiá, ela mora, né, ali na região da Cisjordânia, e estão tentando roubar a casa dela.
né? Pela lei de apartheid dos absenteístas. O que é que essa lei fala? Que basicamente todas as casas dos palestinos são casas absenteístas que eles deixaram na época que eles migraram em 1948 e que eles precisam ceder a famílias judaicas. Então estão tentando expulsar a família dela até hoje, né? Então assim, para vocês terem uma ideia, os colonos espancaram a Alice e ela tem cidadania israelense. Ela pediu ajuda da polícia e a polícia prendeu ela, não os colonos. É nesse nível que a coisa tá, entendeu? É nesse nível que a coisa tá. Ela saiu do hospital, bateram nela, ela pediu ajuda da polícia israelense e ela foi presa. Hospitalizada, presa por resistir. Então, assim, você tem hoje em dia essa caçada. Então, a situação na Cisjordânia está péssima por causa do governo ineficiente que a autoridade palestina exerce, que não é um governo, gente. A autoridade palestina não controla nada. Veja só. O que é uma autoridade que não controla a água, energia elétrica, dinheiro e locomoção? Ela existe? Imagina se, eu uso muito esse exemplo. Imagina se o Brasil, a sua moeda, a sua distribuição de água e luz, a locomoção dos brasileiros e o acesso dos brasileiros à comida e à importação e exportação de coisas básicas fossem controladas pelo Paraguai. O Brasil existe? O governo do Brasil existe? Não, é só um nome. Então é isso que acontece na Cisjordânia, né? Tem um artigo que a gente soltou essa semana no nosso site que vocês podem ler, chamado A Realidade de um Estado, que é a realidade que já existe. Não tem dois estados ali, é um estado só. Só que assim, você tem gradações de árabe. Tem o árabe A, B, C e D. Entendeu? O árabe A é o famoso árabe israelense, que é os palestinos que vivem, né, dentro do território de Israel, que são cidadãos de segunda classe, que eles não nem são considerados cidadãos, né? Porque pela lei do Estado-nação somente judeus podem exercer cidadania naquele território e autodeterminação nacional. Tem várias restrições, eles não podem se casar com palestinos de outras cidades para colapsar mesmo a capacidade reprodutiva daquela população. Vocês têm noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Você ser parte de um mesmo povo, está no mesmo país, mas se tipo assim, tua esposa nascer numa determinada cidade, vocês não podem acasalar e viver juntos. Não podem ter prole. É esse nível de distopia que a gente está vivendo lá, entendeu? É isso, ó. O pessoal fala assim: Israel tem direitos para que pessoas LGBTs possam viver e terem relações sexuais sem ser criminalizadas. Palestinos não, tá? Você tem 2 milhões de palestinos que as relações sexuais deles podem ou não ser criminalizadas de acordo com onde eles viverem. É esse o nível da distopia que vocês têm que entender. Vocês têm os palestinos B, que são os que vivem em Jerusalém ocupada, que a cidadania deles é revogada e aprovada a bel prazer. São pessoas assim que existem, que vivem ali levando cusparada, sendo atacados, com acesso a serviços básicos sendo revogados a todo momento, né? O que é que são esses serviços básicos? Serviço de ônibus, serviço de transporte, hospital. Por exemplo, tem uma ambulância de um palestino na Jerusalém ocupada querendo chegar no lugar, com uma mulher em trabalho de parto, um idoso com câncer. Tipo assim, o polícia israelense fala que não vai passar, acabou, todo mundo morre e nada acontece. Eles vão apelar para quem? Para a ONU? Para o super-homem? Eles vão apelar para quem? E aí você tem os palestinos C, que são os que vivem, né, ali na Cisjordânia, né, que não têm direito a nada, que vivem controlados por Israel, que tem até ruas segregadas, estradas segregadas por raça, tá? Olha, nessa rua somente quem é de etnia judaica pode andar, na mesma cidade. Nessa rua somente quem é de etnia assim. Sabe aquelas cenas que a gente via dos filmes sobre nazismo? Eu até fiz uma comparação no nosso canal, é a mesma coisa. O cara chega e pergunta pro policial: por que eu não posso caminhar nessa calçada? O cara fala: porque tu é árabe. Entendeu? Se tu tivesse a raça, o sangue eleito, tu podia caminhar nessa rua aqui. Mas tu nasceu aonde? Naquela cidade. Tu é de onde? Daquela terra. Teus ancestrais são de onde? Dali. Quem pode é um cara que veio da Polônia. É um cara que veio aqui de Higienópolis. É um cara que veio lá de Nova York. Mas tu que nasceu aqui, tu não pode. Tu é segregado. E tem os palestinos, né? Que são os de Gaza. Que aí, assim, ali é campo de concentração, extermínio total, né? Eu queria que vocês entendessem que é o seguinte: qual é a diferença de você dizer a pessoas que elas vão tomar banho e você ligar uma câmara de gás e matar todas elas, e você dizer a pessoas que elas vão para uma fila de comida e vocês fuzilarem ela todo santo dia, que nem está acontecendo em Gaza hoje? Qual é a diferença? É o método? Para chamar de nazismo falta o quê? O cara que está atirando se chama Hans, o nome alemão. Pior que não está nem faltando isso, porque tem um monte de soldado do IDF fazendo isso que veio da Alemanha.
Então, assim, tá faltando mais nada. Entendeu? Uhum. Então, Sim. esse é o nível. É É o o nível nazi-sionismo, né? capitalista. É um Não, Estado gente, nazi-sionista. gente, verifiquem o que eu tô dizendo, gente. Verifiquem o que eu tô dizendo. Eu vou para podcast, para debate com um sionista com ficha de nota na mão para ler. Eu fiz um documentário que eu quero que vocês assistam, chamado Israel, o país mais racista do mundo, de 1 hora, tá no meu canal no YouTube. Esse documentário eu mostro e provo, de acordo com as próprias leis do Knesset, não são sites do Hamas para difamar Israel, tá, gente? São declarações do próprio governo israelense, nos sites oficiais do governo israelense, falando, por exemplo, como funcionam as leis do país, cada uma das leis. Por exemplo, na lei de 2011 sobre formação de comunidades. Se um lugar tiver mais de 400 famílias judaicas morando, ou seja, qualquer lugar tem mais de 400 famílias judaicas morando, e aquelas 400 famílias quiserem proibir pessoas de etnia negra, judaica, Falachá, Beta Israel, os famosos judeus etíopes que foram resgatados e salvos no famoso filme da Netflix, né? Eles podem. A secretária de Netanyahu fez um discurso gritando: eu sou racista com orgulho, pô. Não é palavra minha, vamos verificar, cara. Vamos verificar, gente. Eles podem dizer, ó, aqui eu só quero judeu branco que vem do leste europeu morando nesse determinado lugar. Aí eu achei engraçado, né, que nesses podcasts, que são os necrocasts, que recebem, né, soldados israelenses o tempo inteiro, né, uma das coisas que o cara falou, mas isso aí, quem administra esses terrenos onde tem essas leis são o Fundo Nacional Judaico, então é a iniciativa privada, não é o Estado que faz essa segregação. Não é o Estado que administra a segregação. Eu falo o seguinte, gente, se eu abro uma imobiliária agora, ali em Higienópolis, que é um bairro que tem uma comunidade judaica muito expressiva aqui em São Paulo, vem o judeu na imobiliária e eu falo assim, tu não vai ser atendido aqui, vai embora. Aí o cara fala, por quê? Porque tu é judeu. Assim, na hora, um portal abre no espaço-tempo, vem um oficial da Conib e me leva algemado, só por eu falar isso. Esse argumento de que você usa a iniciativa privada para discriminar pode quando é Israel, só funciona lá. Se a gente aplicasse aqui no Brasil, seria notícia no mundo todo. O Brasil é um estado nazista, é a Alemanha de 38, é não sei o quê, mas Israel pode fazer isso. Né? Então, Por assim, sinal, racismo. deixa eu colocar aqui, a Sofia chegou como nova membra. Tem uma questão da Priscila que tem a ver com o que você acabou de falar, que era um tema nosso, mas a conversa vai girando. O pessoal dizendo semana que vem para você voltar. Vou te convidar. Quem sabe semana que vem você volta de fato. Mansur, fala sobre os ataques que religiosos têm feito aos palestinos, inclusive vídeo falsificado, em que pedem dinheiro para Israel usando imagens de crianças palestinas. E aí acho que tem a ver com o que você falou, que é um dos temas do História Islâmica, um dos vídeos mais recentes, que são os necrocasts. Deixa eu achar Sim. aqui. Foi feito, você fez ao vivo, né? Tá aqui, ó, Ontem necrocast. foi. Foi ao ar ontem Esse, o papel dos podcasts na normalização do genocídio em Gaza. Por sinal, chama atenção, hein? Deu certo. Você entrou aqui, tinha 53.300 pessoas inscritas, já subiu 100. 53.400, vão escrevendo lá. Legal, gente. Legal. Não, e Fala. assim, esse episódio que a gente gravou ontem de madrugada sobre os necrocasts foi ótimo. Foi com um palestino brasileiro na Cisjordânia, um correspondente nosso, que é jornalista da FEPAL, que é o Kais Hussein, tá? Você tem um outro jornalista, que é o Victor Pascoal, da TRT Turca, baseado em Istambul, e este que vos fala, e o advogado doutor Tiago Augusto, que é um dos ativistas, né, sobre Palestina aqui no Brasil, que atua na defesa jurídica dos palestinos no Brasil. Então, assim, a bancada dos sonhos. Eu convidei o Ali Dirabá para fazer parte, de última hora ele não pôde vir e mandou o Kais no lugar dele. Eu falei, o Alid, não vem mais, o Alid. O Kais, assim, roubou a cena ontem. O Kais roubou a cena ontem, né? O Alid falou: não posso ir, vou mandar o Kais no meu lugar, porque eu tenho um compromisso aqui em Brasília de última hora. Mandou o Kais assim, ele tá vivendo, pô, ele tá lá na Cisjordânia, ele tá vivendo o que tá acontecendo, né? E esse vídeo que essa moça se referiu aí na pergunta, não necessariamente foi sobre nossa live do Necrocast. Foi sobre uma coisa pior que tá acontecendo no Brasil, porque assim, gente, quando a gente pensa que o sionismo chegou no fundo do poço, ele pega, passa a vassoura assim no chão, mostra que tem uma cordinha, ele puxa um alçapão e ele desce mais, entendeu? O que é que evangélicos brasileiros estão fazendo?
Eles estão pegando imagens e financiando com muito dinheiro, tá? A gente está investigando através do Ministério Público quem é que está por trás disso aí. A casa vai cair, tá, gente? Tem um monte de advogados já atrás de vocês, tá? Pegando fotos, imagens e vídeos de palestinos sendo assassinados por Israel em Gaza, falando que são israelenses judeus sendo mortos em Israel e usando para arrecadar dinheiro no Brasil para ajudar esses judeus que estão morrendo. Vocês têm noção, assim, é gente de hijab, de véu islâmico, gritando Allahu Akbar porque o filho morreu. Os evangélicos, tá? Evangélicos, pegam esses vídeos e usam aqui no Brasil para pedir dinheiro nas igrejas para a população evangélica aqui do Brasil, para arrecadar. Tem CNPJ registrado fazendo isso, gente. E assim, eu fiz um vídeo indignado. Eles pegam grandes lideranças evangélicas, fazem vídeos de IA com narração dublada dessas lideranças, utilizaram até a imagem do padre Marcelo Rossi para fazer isso também, apesar dele ser católico, tá? Mas são páginas que estão evangélicas utilizando isso porque para eles importa ganhar o dinheiro. Então, assim, eles apoiam a matança dos palestinos, viabilizam a matança dos palestinos através da política aqui no Brasil da bancada evangélica e o apoio que o Brasil ainda, infelizmente, dá ao Estado de Israel e usam os cadáveres do resultado daquilo ali para arrecadar dinheiro. Vão lá no feed do nosso Facebook do História Islâmica ou no nosso Instagram e vocês vão ver o vídeo onde eu denuncio isso. Os evangélicos aqui no Brasil utilizando a morte dos palestinos para arrecadar dinheiro para Israel. Eles mesmos falam isso, não sou eu. Esse golpe está atingindo milhares de pessoas no Brasil que estão doando. Vocês podem ver, tem postagem com 300, 400 documentários, eu já doei para salvar o povo de Israel, e mostram as crianças que Israel está matando em Gaza. Estão fazendo um golpe nacional aqui no Brasil, né, utilizando os cadáveres dos palestinos. E aí você tem lá a imagem embaixo, apoia Israel, a foto dos bebês palestinos mortos, eles falando que são bebês israelenses, né? Pra gente que sabe, a gente sabe que a população ali tá falando árabe nos vídeos, sabe que não tem israelense morrendo naquelas formas, prédios inteiros colapsando, cidades, eles mostram imagens de Gaza e usam para arrecadar dinheiro para Israel, né? Então, assim, quando a gente pensa que o sionismo chegou no fundo do poço, não. Não tem limite para eles, não, cara. É colocar remédio viciante em farinha, que é dado como comida para os palestinos na fila, matar os palestinos na fila da distribuição. Cara, é nesse nível que Israel opera, é o nível da imundície. Uhum. Nós vamos ter que encerrar. Desde já, vou deixar em aberto um convite. Muita gente pedindo para você voltar, tá aqui toda semana. Então, para você voltar semana que vem, até já te mandei uma mensagem com uma proposta de dia e data. Você me disse se pode, se não puder, a gente vê um dia que seja mais adequado. Deixa eu ler aqui o Fernando Coutinho dizendo: o Estado de Israel é um perigo para a humanidade. Eu vou colocar esta questão para você e aí vou ler mais uma pergunta, mas vou deixar para a vinda, tá, Davi, do Mansur na semana que vem. A pergunta, que aqui é uma resposta simples, estamos aqui com o Gustavo Gaelfato, vai entrar no ar na sequência, é Salam, Mansur, Eita. maratona direto, suas amassadas no Thiago Braga. Programa para toda a família. Poderia indicar bons cursos online de árabe para nós? Abraços. Cara, tem um professor palestino chamado Rafat Najjar. Pesquisem aí, árabe com Rafat Najjar. Rafat, R-A-F-A-T, Rafat Najjar, né? Procurem aí no Google e vocês vão achar. Ele é um professor de Gaza, né, que mora no Brasil e que tem um curso de árabe maravilhoso que amigos meus que fizeram, tá? Que não são amigos meus muçulmanos. Tem um amigo meu que é católico do Rio de Janeiro, Assim, ó, ele é Rafat Najjar, é assim que escreve? com dois J's. Ah, tá bom. Fechou. Rafat Najjar, né? Ele tem esse curso e ele dá aulas, são aulas com preços acessíveis, tá? Tem turmas maravilhosas, tem amigos meus que estão fazendo. Eu tenho um amigo meu que ele é professor de catecismo e ele tem amigos católicos árabes que ele queria conversar, ele começou a fazer o curso e tá se saindo super bem, já começou a falar comigo em árabe, já começou a escrever, já começou tudo. Tem outros amigos também que fazem um curso chamado, esse do Rafat é online, né? Mas é a Escola Árabe do Brasil que fica em São Paulo, tá? Também, que tem aulas com professores da Síria. Então, assim, tem esse curso presencial do Centro Árabe de São Paulo, para quem quiser aprender presencial em São Paulo, capital, e online tem o curso do Rafat Najjar. Para quem é de Recife, você tem a iBlend Idiomas, do meu amigo Amar Sayed, que é um egípcio também, que ensina
né, árabe, e vocês podem achar. E Blend Idiomas, online também e presencial, né, lá no Recife, para quem é do Nordeste. Então é isso. Mas quem quiser o curso online, assim, mais fácil de achar, o curso do Rafat, né, a gente é uma família palestina que não só ele faz esse curso de árabe para brasileiros, mas também faz feiras árabes aqui em São Paulo. Então eles levam produtos que são da Palestina para vender, para arrecadar, para ajudar a família deles também, que está lá na faixa de Gaza, né, até agora. Então, assim, é um trabalho social, tá, gente? Esse curso do Rafat, que é um cara que eu amo. Sempre que a gente vê na mesquita, eu costumo tirar ele do chão com um abraço, assim, é uma festa quando a gente se encontra. Ó, gente, nós vamos continuar semana que vem, se, claro, se o Mansur puder, se Tá a agenda aprovado, tá dele aprovado. permitir, Já, tá? já tá Então, aprovado. fica pendente uma pergunta, que eu acho que é um debate mais alongado para fazer, do Davi Rehen, que é a questão do Estado único na Palestina, com muçulmanos, cristãos e judeus vivendo sob o Estado laico, versus a proposta histórica dos dois Estados. Semana que vem a gente entra nesse Sim, debate, que é um debate mais alongado de fato, né, Mansur? sim. Cara, obrigado, foi sensacional, Não, efetivamente. Segunda eu vez amo que você estar aqui. vem, vai virar presença fixa aqui no Manhã Brasil. Vamos se inscrever, gente. Inscrevam-se, já me inscrevi, né, no História Islâmica, 53.400 inscritos e inscritas, inscreva-se lá. Semana que vem tem mais, Mansur Peixoto. Obrigado, cara. Obrigado mesmo.